Oi, gente, estamos aqui diretamente da SAI, agora com a engenheira Maria Elisa, né, que para responder algumas perguntas para a gente a respeito de reuso de esgoto e águas pluviais na área hospitalar. Tenho algumas perguntas para ela, queria que você se apresentasse primeiro, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Elisa, eu trabalho com projetos de instalações hidráulicas e especiais já há 30 anos e ultimamente mais focada até na parte de reuso e reaproveitamento de água pluvial. Bom, obrigada. Assistindo a sua aula, eu pude levantar algumas questões a respeito do assunto e aí a primeira pergunta é, uma vez que no Brasil, como você disse, o esgoto hospitalar ainda é considerado esgoto doméstico, que malefícios isso poderia causar para a população imediatamente e a longo prazo? Então, o esgoto hospitalar, até em várias pesquisas feitas no âmbito aí, de alguns hospitais no Brasil, em torno até de 10, puderam trazer aí uma observação com relação à classificação e à concentração de produtos contaminantes, né? E o identificado é que isso gerou uma análise realmente bem restrita e bem pequena, né? E a preocupação até é mais com produtos farmacêuticos, produtos, remédios, enfim, que comprometesse não só a questão do pós-reuso, mas sim os meios onde esse esgoto vai ter um destino final, né? Por conta até de estações de tratamento e tudo mais. Então, o comprometimento hoje, diria assim, pela análise feita nessas pesquisas, né? Talvez num âmbito ainda pequeno de unidades hospitalares, representou ainda em relação a essa, vamos dizer, um assunto que possa comprometer a saúde dos usuários, né? Do próprio meio ambiente. A nossa segunda pergunta também seria em relação a isso, parte dela você já respondeu, que aí no que isso afetaria ou qual a complexidade do sistema. Não pode se dizer então que ele é o mesmo que seria utilizado numa residência, por exemplo. Ele é um pouco mais complexo justamente por causa dessas complicações de contaminação mesmo, de risco de contaminação. A contaminação proveniente do paciente ou vamos dizer, da enfermidade do paciente, ela, de uma certa forma, ela é pouco significativa, né? O que se vê é que o paciente, quando medicado, ele, teoricamente, a tendência dele na geração desse esgoto, ele é mais conter o produto farmacêutico em si, né? Os antibióticos, enfim, do que propriamente a doença, né? A doença que o paciente está, vamos dizer, afetado, ela não representa, pelo menos numa população de um hospital geral, nenhum risco para o esgoto, né? A questão é, o tratamento de esgoto de um hospital, ele pode até ser classificado com vamos dizer, com um comprometimento um pouco maior em relação ao tratamento, observar periodicamente se existe a presença de algum tipo de metais pesados, algum outro, vamos dizer, elemento não esperado proveniente somente dos efluentes domésticos de um hospital. Quanto ao reuso para reaproveitamento em equipamentos de ar-condicionado, que foi uma das coisas tratadas também, citadas em aula, e queria saber a respeito um pouco mais sobre isso, já que você considerou que poderia trazer algum tipo de problema para o próprio equipamento. Então,
todo tratamento ele exige um controle, né? Porque normalmente o tratamento ele é dimensionado com uma expectativa de recebimento de um tipo de fluido, ou seja, você espera um efluente com certas características, para que você tenha um tratamento adequado para chegar em outras características que são determinadas por alguém ou um órgão que vai ser um equipamento de ar-condicionado. Então, o problema está em você não ter esse controle, né? Esse controle ele tem que ser dioturno, ou seja, o acompanhamento do que você recebe e o que você produz, ele tem que ser realmente intenso, para que exatamente você não tenha nenhum problema. Se isso acontecer, o esperado no sistema de ar-condicionado não vai ter problema. O problema realmente é acontecer algum descontrole, alguma alteração de pH, acidez, enfim, que possa vir a comprometer o equipamento de ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado. Tá. E a última pergunta para encerrar a gente vê essas técnicas de reuso muito aplicadas, principalmente ligadas ao tema sustentabilidade, que hoje está aí pelo mundo. E queria ver, em relação a isso, como você acha que essa técnica de reuso pode ser aproveitada também para clínicas e consultórios, que geralmente são empresas menores, não são hospitais tão grandes, já que muitas das vezes essas técnicas ainda são um pouco caras para a implantação. Você acha que isso é possível para esses pequenos proprietários, né? Não, é sim, óbvio que nós precisamos ver, analisar a tua oferta e a tua demanda, né? Mas sistemas mais baratos de tratamento, simplesmente uma filtragem, uma desinfecção, sendo direcionado, por exemplo, para vasos sanitários, é perfeitamente possível, né? Você tem um investimento pequeno para uma demanda menor. Logicamente que uma estação de tratamento de águas cinzas ou de esgoto negro, aí realmente não vai viabilizar. Mas, de repente, coleta de drenos ou um sistema de coleta de água pluvial, ele se aplica sim e planejado e projetado pode dar certo. Bom, agradeço a sua participação, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações disponibilizadas e peço que vocês continuem acompanhando aí mais novidades e informações da SAI. Obrigada.